Sandro Giuntini aqui da Black Rose Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre mercado hoje. Faz alguns dias que a gente não grava vídeo e eu achei interessante a gente ter uma conversa sobre o mercado, o que vem acontecendo agora. Estamos aí em novembro, hoje dia 16 de novembro, quando eu gravo esse vídeo. Estamos aí num início de rally de final de ano. Normalmente esse rally acontece, às vezes mais em dezembro, ou às vezes já aconteceu em janeiro, mas algumas coisas que estão acontecendo no mundo favorecem que ele tenha se antecipado um pouco para novembro. A principal delas, eu diria, que é a taxa de juros dos americanos. Hoje a taxa de juros está na faixa ali dos 5,50 ao ano, uma taxa alta para o americano, eles não estão acostumados com uma taxa assim. E 95% do mercado entende que ela deve ficar num range aí de 5,25 a 5,50 agora. Somente 5% do mercado enxerga que ela deve subir alguma coisa ainda na faixa de 0,25. Eu estou junto com aqueles que a taxa deve se manter ou até cair um pouco. E é por isso que a nossa bolsa vem reagindo agora, e subindo. Se a gente olhar agora dia 13, entrou bastante dinheiro do estrangeiro aqui na nossa bolsa, na B3. A gente atingiu aí mais de 5 bilhões de dinheiro vindo do exterior. Então a gente está com um saldo bem positivo aí na nossa bolsa de dinheiro estrangeiro. Se a taxa de juros nos Estados Unidos caírem, o que deve acontecer? O investidor ele vai procurar outras formas, em outros lugares, poder ganhar um pouco mais de dinheiro. E por isso favorecia o carry trade que aconteceu sempre aqui no Brasil, Nossa taxa sempre foi muito mais alta do que a taxa americana. Então o estrangeiro vem aqui, investe o seu dinheiro e manda o juro embora para lá, para o seu país. Se o juro americano cair, existe uma grande chance de grande parte desse fluxo de dólares venha para o Brasil, aumentando ainda mais esse rally de final de ano de compra por ativos brasileiros. Nossa bolsa brasileira hoje é uma bolsa das que mais caíram, durante e pós a pandemia, e ainda existem ativos muito atraentes a preços muito baixos ainda na nossa bolsa. Então eu diria que é uma bolsa interessante para um investidor estrangeiro comprar ativos. Estaria comprando barato, e não teria um juro tão atraente lá fora para ele manter o seu dinheiro, então ele vem buscar ativos baratos aqui no Brasil. É um bom motivo para subir a nossa bolsa. Quando a taxa estava lá embaixo, a gente, para quem não lembra, aí, a nossa Selic teve taxas bem baixas. E o que aconteceu? A gente orientou aqui os nossos investidores aqui da Black Rose, na época, a uma parte do seu dinheiro, aqueles que têm perfil para isso, que não gostam de renda variável, na época de comprar títulos de renda fixa. Então a gente tem clientes aqui hoje que tem a 140%, 150% do CDI, investimentos que ainda vão vencer daqui a um ano e que ganharam muito dinheiro com essa mudança da taxa Selic. Então, assim, uma das funções do assessor de investimentos é exatamente isso. Ele verificar como está o mercado e quais as tendências, o que deve acontecer logo ali na frente para orientar melhor o seu cliente, o investidor. Então, o que nós estamos vendo agora, nesse momento? As taxas de juros, que chegaram ao seu pico ali, de 13,75 aqui no Brasil, e agora já estão em 12,25, elas estão recuando, apesar de que 12,25 é uma taxa bem interessante ainda, mas elas estão recuando. Então, a tendência é de que a gente chegue a uma Selic para 2024 bem mais baixa. Então, é uma hora interessante de começar a migrar os valores de renda fixa para a renda variável, que está a preços baixos, que deve começar a subir, já está acontecendo isso, enquanto as taxas da renda fixa caem. Tudo isso faz parte de uma assessoria inteligente, prever, analisar o mercado e ver o que deve acontecer logo ali na frente. Mas alguns perguntam, Sandro, e o risco Brasil? O gringo não vê o risco Brasil antes de colocar dinheiro nesse país?
Claro que sim. Claro que ele está avaliando tudo isso, né? Vejam os nossos números. Esse governo atual, de janeiro a julho de 23, atingiu um déficit de 77 bilhões de reais. E se a gente considerar agora, após julho, considerando os meses, nós já estamos em novembro aí, eu diria que a gente deve se aproximar ou chegar até o final do ano em 100 bilhões de déficit. Esse é o governo atual do Brasil. Se a gente comparar com o governo anterior, de janeiro a julho, nós tínhamos um saldo positivo de 78 bilhões. Então, você veja que tudo isso aconteceu em um ano. Em um ano saímos lá de 78 positivo. E estamos agora, aí, encerrando o ano, vamos beirar os 100 bilhões negativos. O estrangeiro ele vê isso, sim. E isso freia a entrada de dinheiro no Brasil. Freia bastante. Mas os ativos brasileiros eles estão tão baratos, que o estrangeiro vê aquilo e diz, olha, vale o risco. Vamos colocar em ativos de primeira qualidade. Eles começam colocando nos ativos de primeira linha, nas blue chips, e depois começam a olhar as small caps. Mas esse dinheiro, na realidade, ele vai se espalhando pelos melhores ativos da bolsa. Então, eles veem esse risco, mas, às vezes, mesmo com um risco alto, vale a pena. Afinal de contas, quem não quer correr riscos não vai pegar as grandes altas. Os investidores também nos perguntam muito aqui sobre o varejo, né? E o varejo brasileiro? Vai acabar o varejo brasileiro? Após a pandemia e a fraude contábil nas Americanas, cerca de 25 bilhões, o varejo todo, que já estavam com problemas devido à pandemia, caiu em descrédito total. Então os bancos fecharam totalmente o crédito para o varejo, não queriam colocar mais dinheiro lá, até porque tiveram grandes perdas, né? E o varejo continua sofrendo. Faz 3 anos aí que o varejo vem apanhando bastante, né? E aí qual é a minha visão sobre isso? Os fortes sobrevivem. Isso é questão de natureza. Os fortes irão sobreviver. Veja os americanos. Com um prejuízo de 25 bilhões, entrou em recuperação judicial, né? Ela não está vendendo seus ativos a qualquer preço, está vendendo barato seus ativos, né? E está negociando com fornecedores, e os controladores estão colocando dinheiro na empresa, e controladores poderosos. Então, uma empresa onde os controladores estão colocando dinheiro na empresa, eu acho que, né, respondendo a pergunta de alguns, americanos vai quebrar? Eu diria que não. Não vejo isso acontecer. Eu que trabalhei muitos anos para grandes bancos aqui no Brasil e vi várias empresas quebrarem, não via os seus controladores colocarem dinheiro nela quando ela estava a ponto de quebrar. Então, eu creio que lá na frente, a Americanas tem uma chance de se recuperar, sim. Depende de quanto trabalho vai ser feito em cima dela. Outra grande varejista aí que vem sofrendo bastante é a Lojas Marisa, que deu uma encolhida, fechou lojas, né, cortou na carne, né, teve que reduzir despesas de alguma forma, porque não tinha como se capitalizar no mercado, os bancos não emprestando dinheiro, né, ela tinha que continuar respirando. Então ela vem apresentando números ruins, o último balanço ruim ainda, né? Mas vendo até uma entrevista do CEO das Lojas Marisa, né, o João Nogueira, e ele dando ideias bastante interessantes para a empresa de recuperação, né? Com outras empresas do grupo ali, a empresa tem chance de talvez começar a se recuperar. Ela tem um crédito fiscal grande aí a receber, de 800 milhões de reais. Você vê, hoje a empresa não está valendo 200 milhões, né, ao redor de 200 milhões. Mas ela tem um crédito fiscal de 800 milhões. Então, essas coisas não fazem muito sentido, né? Então agora, aos poucos, após
susto dos bancos, as coisas estão começando a mudar. E, por exemplo, o BTG já fez um empréstimo lá de 65 milhões para a Marisa, com garantia desses direitos creditórios que Marisa tem a receber. Em março, agora de 23, a Marisa já tinha vendido 100 milhões desses direitos creditórios. Ou seja, Marisa está tentando se recuperar. E talvez 2024, talvez não, com certeza 2024 será um ano de recuperação para ela e para outras empresas do varejo. Outra empresa que essa largou na frente, né, tá começando apresentou já números bem melhores, é a Centauro. A Centauro já apresentou números de balanço bem interessantes, junto com essa parceria da Nike. Então, assim, o que eu vejo? Que o varejo, agora final de ano, normalmente é uma época interessante, uma época de vendas maior para o varejo. Eu vejo que ele, aos poucos, vai começando a reduzir o oxigênio dos aparelhos e começa a botar a cabeça para fora. A gente não pode esquecer também que a gente está num governo, hoje no Brasil, populista, que talvez crie talvez alguma forma de apoio para o varejo, como já fez no passado, né? Isso é uma possibilidade que possa ocorrer e acabe ajudando o varejo. É isso aí, gente. Acho que falamos sobre vários assuntos. Se você gostou do vídeo, te peço a gentileza aí de curtir e se inscrever no nosso canal, porque isso possibilita que vários outros investidores consigam ver esse conteúdo. Se tiver algum assunto que você gostaria que eu comentasse aqui, escreva nos comentários que eu respondo a todos. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.